nestas circunstâncias, agradecer o convite que foi adressado para estar aqui, saudando de maneira muito particular os organizadores e os promotores desta importante iniciativa cultural e, de modo muito particular, permitam-me que tenha uma palavra para quem não só me convidou e com quem desde há já muitos anos faço um percurso de investigação em diferentes âmbitos da cultura portuguesa. Estou a referir-me ao professor José Eduardo Franco, que, além de tudo isso, é de algum modo responsável pelo título desta minha intervenção, criando-me uma situação algo complicada. Provavelmente não vou atingir o objetivo que eu tinha proposto, mas farei aquilo que posso e sei. Começo por citar o padre Congar. Em face dos poderes reis e contra ele, contra o impulso conciliarista favorável à Eclésia, contra a reforma, contra o estatismo absolutista ou revolucionário, tinha-se afirmado e renovado uma tendência para considerar a Igreja sob o ângulo do poder e da autoridade. Era uma restauração político-clerical, porque esta Igreja aparecia aos homens políticos como um Estado. Prolongada até ao século XX, alimentou um anticlericalismo cada vez mais poderoso. Fim de citação do padre Congar. O Concílio de Trento é hoje a doutrina contida nos decretos e cânones elaborados nas 25 sessões realizadas entre 1545 e 1563, doutrina imersa na onda gigante de ressonâncias culturais que desde o século XVI não acabou ainda de se propagar. Alguns desses séculos ressoam ainda como toque afinado. Para uns, o dogma remonta ao próprio concílio, que ao consagrar a decomposição definitiva do Ocidente cristão em protestantismo e catolicismo, fez com que, no dizer de Pierre Lafitte, cito, o admirável esforço do Concílio de Trento tenha abortado definitivamente. Para outros, já no amplo espaço eclesial aberto pelo Vaticano II, são tão profundas as transformações civilizacionais que lhes parece evidente que a Igreja tridentina acabou. Diz Jean Louis. Dois juízos severos ancorados na experiência histórica, mas muito longe de esgotar a sua enorme complexidade. Nem o fracasso da recomposição da unidade cristã provocou a morte prematura da vida católica que Trento renovou, nem o fim da estrutura tridentina enterrou tudo que o espírito do Concílio de Trento produziu como ativo e passivo nos últimos 4 séculos e meio. A convocação e percurso do Concílio inscrevem-se no mais íntimo de um duplo processo de crise e de ruptura. Por um lado, a crise da unidade da profissão de fé
tal como a cristandade conheceu, seguida do rompimento consumado na Reforma Protestante. Por outro, a crise da relação entre os dois poderes, espiritual e temporal, seguida da crescente afirmação do poder soberano e absoluto dos príncipes. Embora continue muito difundida a ideia de uma contra-reforma determinada quase em exclusivo pela insurreição religiosa e anti-romana de Lutero a partir de 1517, ganhou terreno na historiografia a tese que defende que a influência primeira da Igreja Católica não foi o movimento da Reforma, mas alguns surtos reformadores anteriores à Reforma. Citei Hans Kenck. A personificação mais notável desse compromisso de renovação interior pelo regresso às fontes e pela proposta de vida em íntima união com Cristo encontra-se na figura do grande humanista Erasmo de Roterdão, cuja mensagem atraiu discípulos, sobretudo na Península Ibérica e na Itália. Propunha uma linha de diálogo, de respeito mútuo e de aprofundamento da palavra evangélica. Perante a crescente contestação de Lutero à autoridade papal e à doutrina católica, a mensagem erasmiana criou mais desconfiança e resistência entre os católicos do que propriamente seguidores alimentados por fé sólida, abertos ao outro e disponíveis para um diálogo fraterno. Foi o que acabou por acontecer em Espanha, país onde, desde finais do século XV, o cardeal Jiménez de Cisneros empreendeu profunda revitalização da vida religiosa por meios em parte semelhantes aos da filosofia Christi de Erasmo. Os seguidores de Erasmo em Espanha eram claramente figuras cultivadas e religiosas, mas sem penetração junto do povo e da generalidade do clero, e tiveram pela frente a Inquisição, que a partir de 1530 não lhes deu tréguas, até que em 1537 proibiu a leitura de Erasmo em castelhano e exigiu que as suas obras latinas fossem expurgadas. Dos dois pontos fundamentais da intervenção religiosa de Erasmo, isto é, a reformalização escriturística e patrística por um lado, e vida conforme a proposta do Evangelho, muito pouco virá a ter tradução prática na dinâmica do concílio. Defensor de uma fé existencial, capaz de animar o estilo de vida cristã, opunha-se ao apelo insistente de espíritos autoritários inclinados a pôr termo aos diferentes doutrinais por via da afirmação dogmática. Em carta ao arcebispo de Palermo, datada de 5 de janeiro de 1523, declarava que, cito, a suma da nossa religião é a paz e a concórdia, que só poderão manter-se com uma condição: definir o mínimo possível de dogma e, para grande parte das coisas, deixar que cada um faça o seu próprio juízo. E continua: é efetivamente imensa a obscuridade de muitas questões. Além disso, há um mal inato no espírito humano. Sempre que uma coisa se torna objeto de discussão, já ninguém está disposto a ceder. Para muitos problemas, continua Erasmo, apela-se agora para o concílio ecumênico. É ele que diz, em 1523. Faríamos bem melhor se os remetêssemos para o dia em que, desaparecidos o enigma e o espelho, veremos a Deus face a face. Fim de citação.
Estes eram os caminhos apontados por onde poderia ter avançado a verdadeira renovação da Igreja. E não esqueçamos que esta via ainda chegou a ser ensaiada por cardeais nomeados pelo Papa Paulo III, designadamente o cardeal Contarini e o cardeal Sadoletto. O significado mais radical do protestantismo reside na afirmação da absoluta soberania de Deus, que se antecipa a toda a iniciativa humana e salva pela sua graça sem nenhuma espécie de apropriação da nossa parte. Esta primazia absoluta de Deus exprime-se através da palavra contida na Escritura, acolhida na fé. Ora, segundo os reformadores, com Lutero à cabeça, a Igreja interpõe-se de modo inadmissível entre Deus e a consciência dos fiéis como instituição que captura e instrumentaliza a soberania de Deus ao recorrer a um sistema de leis e de práticas através da mediação clerical fortemente hierarquizada e encabeçada pela autoridade papal. Essa interposição torna-se obstáculo à união com o próprio Cristo presente em nós. E como lembra o padre Ivo Congar, em comentário à posição de Lutero, cito: o que impede a afirmação do verdadeiro cristianismo é a afirmação de uma potência clerical, sobretudo a de uma potestas papal, que pretende ser fonte para a Igreja, e uma só potestas faz a Igreja, a palavra de Deus. Fim de citação. A Reforma recusa essa Igreja exterior estabelecida e organizada segundo o paradigma do ordo eclesiásticos e regida por leis austeramente codificadas como direito canónico. Também a comunicação e prática discursiva da Igreja é suspeita de se desacreditar por recorrer a estilos de linguagem que se afastam da pureza e simplicidade da palavra de Deus e impedem a união existencial vibrante de vida com Cristo. Esse obstáculo, derivado da rigidez lógica, frieza racional e cunho abstrato da exposição da doutrina, chama-se escolástica. O seu estilo de comunicação teológica baseia-se em procedimentos argumentativos que contam mais com o vigor da razão que com o poder da palavra e da pessoa de Jesus Cristo. Tudo aponta, então, para a forte resistência e protesto de Lutero contra semelhante maneira de argumentar e comunicar que cerceava a liberdade do cristão. Ora, foi tudo isso que Lutero rejeitou. Como lembra, uma vez mais, o padre Congar, cito: ele teve a convicção, a própria evidência de não poder ser cristão, senão saindo intelectual e existencialmente do sistema escolástico, canónico e hierárquico da velha Igreja. Fim de citação. Ao paradigma católico contrapunha Lutero a Santa Assembleia dos Fiéis. Em face da pesada estrutura eclesiástica, a Sancta Fidelium Congregatio, ou a Congregatio Spiritualis Omnium, que goza de certo grau de invisibilidade como assembleia velada ao olhar dos humanos, porque dependente em absoluto da graça divina, e só Deus conhece os que o acolhem na fé. Contudo, na medida em que Deus congrega os seus pela palavra e à volta da palavra contida na Escritura, a Igreja possui, por isso mesmo, certo grau de visibilidade.
tem assim a característica de uma grande revolta e protesto, justificando a denominação do protestantismo. E vem a propósito relembrar a origem e alcance do termo protestante enquanto lugar semântico em que se cruzam o espiritual e o temporal, poder religioso e poder secular. No seguimento da Dieta de Spira, em 1529, na qual o imperador Carlos V proibiu a propagação da doutrina de Lutero e ordenou o regresso à religião tradicional, 19 estados recusaram-se a cumprir o decreto imperial e manifestaram a posição assumida através de uma declaração de protesto. A atitude desses príncipes, perfilhada depois por outros, define desde a sua origem o protestantismo como dinâmica de protesto contra a liberdade de seguir e propagar a doutrina que reivindicava a reforma da Igreja. O protesto nascia da consciência crente e rebelava-se diretamente contra o imperador e não diretamente contra a Igreja de Roma. Nesse sentido, a atitude destes príncipes contestatários contém dois elementos aos quais nos reenvia a própria etimologia do termo protestante. O testemunho, testis, pelo qual alguém afirma, reconhece e confessa aquilo que sabe ou crê, e a contestação, protestar, pela qual se exprime uma resistência, uma crítica, um protesto. Assim entendidos, os diversos protestantismos, na espontaneidade da sua afirmação inicial, proclamam fidelidade ao conteúdo espiritual da fé, ao mesmo tempo que desobedecem e rejeitam imposições ditadas pelo poder temporal e pelo poder espiritual quando se reclama de apoios temporais. A cultura religiosa do século XVI europeu jamais poderá ser devidamente avaliada e discutida se não atendermos a que sobre ela pairou a questão conciliarista. Ponderar se o concílio ecumênico está acima do Papa ou o Papa acima do concílio foi tema abordado por canonistas a partir do século XII e amplamente controvertido por autores e concílios no final da Idade Média. Os seus pressupostos pertencem naturalmente ao foro da teologia como doutrina relativa ao exercício do poder espiritual na vida interna da Igreja. Mas o que gradualmente foi pesando cada vez mais no tratamento do conciliarismo e o complicou nas dinâmicas do governo da Igreja foi a sua contaminação por interesses de natureza temporal. Essa ambivalência atravessa a escolha de prioridades, as hesitações e as decisões da Igreja de Roma, nomeadamente em tudo o que envolveu o Concílio de Trento, na sua preparação, realização e depois passagem à prática. Tal contaminação causadora de disputas movidas pela ambição de domínio originou situações extremas como a instrumentalização da supremacia do concílio. Foi, claramente, a aversão ao Papa que levou Luís XII, rei de França, a apelar para o concílio no intuito de julgar o Papa e de o depor do solo pontifício. A convocação do Quinto Concílio de Laterano, de 1512 a 1517, foi mesmo réplica do Papa Júlio II ao sínodo conciliarista de Pisa em 1511, promovido pelo rei francês. Daí que na bula Pastor Eterno, Leão X viesse proclamar a autoridade do Papa
sobre todos os concílios. O poder da Roma sobre o concílio revela-se paradoxalmente na firme e reiterada oposição à sua convocação. E depois, ainda por tempo longo, com Paulo IV, na falta de empenho na sua continuação. Não só o Papa Leão X tinha confirmado a bula de Pio II, que proibia o apelo do Papa para o concílio, como reafirmava a autoridade plena do Papa para convocar, adiar e dissolver o concílio. O sucessor, Clemente VII, só pressionado pelo imperador Carlos V, admitiu poder vir a convocar o concílio, o que nunca chegou a fazer. E embora o Papa Paulo III tenha assinado em 1536 a bula de convocação, foi adiante a abertura dos trabalhos. É possível encontrar boas razões para essa resistência romana ao concílio. O perigo do conciliarismo já referido, a defesa da supremacia da autoridade papal, as guerras quase contínuas entre países católicos, nomeadamente entre o Império e a Espanha de Carlos V contra a França, a exigência de que a Assembleia se reunisse em Itália, foram alguns dos principais entraves a essa convocação. Após período agitado por proclamações, tentativas inéditas de conciliação, hesitações e muitas incertezas teológicas, veio Trento tomar decisões doutrinárias e disciplinares, impondo-se como concílio de afirmação católica. Neste modo afirmativo que discute as posições tridentinas, dissolve-se quanto nelas ainda subsiste como resposta reativa aos grandes e graves desafios dos protestantismos luterano, calvinista, anglicano e outros. Roma ergue assim com solidez, firmeza e coragem uma suma de doutrina cristã empenhada em reorganizar e revitalizar a experiência religiosa dentro da Igreja Católica. Pode dizer-se mesmo que foi uma resposta apropriada às necessidades e aspirações religiosas do seu tempo, mas sublinho uma, porque outra, ou até outras, ou ainda de outras maneiras, poderiam, muito provavelmente, ter sido dadas. E para benefício da missão evangelizadora da Igreja, foram efetivamente dadas muitas e surpreendentes respostas. Se em Trento se encontra retido muito do espírito de contra-reforma, temos de reconhecer que o essencial da transformação da Igreja Católica a partir do século XVI transcende e muito esse espírito contra-reformador. Tanto na doutrina do pecado original como na da justificação prevalece uma marca humanista de equilíbrio antropológico, que é conveniente sublinhar. Na questão do pecado original, o Concílio mantém contra o otimismo pelagiano que do pecado original de desobediência resultou não só o sofrimento e a morte física, mas também a morte moral gravada na alma pecadora. Desta morte, renasce o homem pelo batismo que o torna beneficiário dos méritos de Cristo, transferindo do estado de pecado para o da graça. Contra o pessimismo luterano e calvinista, o Concílio afirma que o pecado original não extinguiu no homem o livre-arbítrio nem a capacidade de o homem cooperar na obra da salvação. Limitou-o apenas deixando com propensão ou inclinação para o mal. E em matéria de justificação,
a doutrina tridentina sublinhou que a graça transforma o homem pecador em homem justo e membro da comunidade dos filhos de Deus, graças aos merecimentos de Cristo Salvador. A justificação não é, pois, apenas imputada e exterior, por deixar o homem coberto pelo manto da justiça divina, mas continuando intrinsecamente pecador, simul justus et peccator, como pretendia no tempo. Ela opera realmente a renovação interior daqueles que livremente acolhem o dom da graça. E que a justificação seja livremente aceita significa não só que o homem a pode rejeitar, mas mais ainda que a graça da fé é mobilizadora, fazendo que o homem renovado se empenhe ativamente na prática de boas obras. A antropologia subjacente à doutrina da justificação conta com o papel cooperativo dos que foram tocados pela graça divina. Não é preciso ser exímio conhecedor do funcionamento interno e de bastidores do Concílio de Trento para atribuir ao trabalho especializado dos teólogos a preparação das decisões doutrinárias exaradas nos documentos do Concílio. Os legados do Papa fizeram questão de chamar teólogos para acompanharem os trabalhos e dispuseram que fossem submetidos a prévia exposição e debate, a cargo de mestres em teologia, os pontos de doutrina e de reforma sobre os quais haviam de decidir depois os padres conciliares. A tais reuniões assistiam os padres que tinham desse modo a oportunidade de avaliar de modo informado as opiniões e propostas sobre assuntos sujeitos a ulterior votação. Esta função de discussão doutrinal conferia aos teólogos imenso poder, nomeadamente quando se tratava de decidir se determinado artigo devia ser qualificado de herético. Com os teólogos conciliares triunfa uma atitude e um estilo doutrinário que procedem em linha direta da tradição escolástica. Essa atitude traduzia-se em discurso de duas maneiras. Uma consiste na tendência para passar demasiado depressa do enunciado e análise dos problemas e questões para o enunciado categórico de teses fechadas. A outra maneira discursiva manifesta-se como necessidade de transformar um ponto doutrinal de que se discorda ou que se rejeita em objeto de condenação. Teólogos conciliares e teologia saem, apesar de tudo, prestigiados, mas continuam muito evidentes as marcas discursivas da escolástica. O prestígio da teologia praticada em Trento coroa a reflexão teológica e o ensino praticados nas universidades fundadas a partir do século XIII. Temos, portanto, na sociedade eclesiástica tridentina, como escreveu o historiador Alfonso de Ronci, a dependência crescente do clero em relação aos mestres da teologia, a emancipação na vida da Igreja moderna de um terceiro poder, o da definição e do ensino teológico. Consagrado em Trento, o seu papel será considerado e muitas vezes decisivo, juntamente com o dos canonistas, para o estabelecimento do absolutismo romano. Fim de citação. Realcei até aqui a firmeza da afirmação doutrinal católica, a marca humanista de equilíbrio antropológico em matéria de pecado original e de justificação, a valorização da função eclesial do teólogo como indiscutíveis ativos do Concílio de Trento. Mas existe também algum e grande passivo, perdoa-me esta terminologia empresarial demasiado profana para falar destas coisas, mas ela
está, infelizmente, demasiado enorme hoje em dia, mas enfim, é cómoda para este efeito, neste momento. No passivo da Reforma Católica, deparamos com o que podemos chamar de tropismo do poder, cuja presença na Igreja se revela de modo variado e muitas vezes pouco sutil. Encontramos essa propensão e a sua operatividade em manifestações tão características do espírito contra-reformador quanto diversas. Podemos referir, entre as principais, a colusão da Igreja com o Estado, com o princípio do recurso ao braço secular, o triunfalismo doutrinal, exaltando em determinados momentos as vitórias da cruz no combate contra as heresias e contra as ameaças do avanço otomano, a pompa das cerimónias litúrgicas em ambientes de enorme ostentação artística, traduzidos na monumentalidade da arquitetura e dos elementos decorativos, o dogmatismo e a rigidez doutrinal prolongado em obsessão de ortodoxia, o clericalismo definido pelo reforço do papel do padre como intermediário entre Deus e os fiéis, papel servido por uma pedagogia de culpabilização e de medo do inferno, uma missionação de massas que nem sempre respeitou as culturas autóctones e, ao mesmo tempo, se conformou em determinados contextos com o tráfico de escravos. Tudo isto, e com certeza algo mais, há que não esquecer, apesar de vozes discordantes e muito críticas de figuras notáveis, extraordinárias da mesma Igreja, vozes acompanhadas sempre, ou quase sempre, de comportamentos exemplares. A execução prática dos decretos e cânones foi, regra geral, bem aceite no que respeita a matérias de natureza teológica e de reforma disciplinar e moral. Mas não se pode dizer o mesmo no tocante a questões que envolviam a justiça eclesiástica, bem como o relacionamento que os bispos deviam manter com Roma. Estas relações depararam com resistências, por vezes enérgicas e duradouras. A aceitação do concílio em Portugal, como sabemos, deve ter sido repetido à saciedade, foi bastante, para não dizer mesmo muito célere, podendo dizer-se que com a Polónia e os Estados italianos, o nosso país esteve entre os mais dóceis no cumprimento das disposições conciliares. Foi no dia 7 de setembro de 1564 que, na sede de Lisboa, o cardeal Dom Henrique procedeu à leitura solene da bula de confirmação da concílio. Dias depois, por alvará de 12 do mesmo mês de setembro, o rei Dom Sebastião determinava que fosse prestada a ajuda necessária para a execução das determinações conciliares. Anos mais tarde, com data de 19 de março de 1569, o mesmo Dom Sebastião, agora já no desempenho da governação, publicou uma provisão que reconhecia aos prelados o poder de livremente usar da autoridade que lhes concedia o concílio. E aí se pode ler que, cito, nas causas cíveis e crimes que por qualquer via pertencem ao foro eclesiástico, possam proceder prendendo e penurando por seus próprios ministros os culpados, posto que sejam leigos e pessoas seculares, e executar neles penas de degredo e pecuniárias e outras conhecidas nos ditos decretos. Fim de citação. E mais adiante acrescenta: eis bem, e mando a todas as minhas justiças
que, querendo os ditos prelados e juízes eclesiásticos, não ponham em isso dúvida, nem embargo algum, antes lhe deem toda a ajuda e favor necessário. Fim de citação. Acerca desta provisão e do seu alcance no quadro da tradição jurídica nacional, entende Marcelo Caetano que se trata de ato inconsiderável do jovem monarca. E mais ainda que, cito, na medida em que permitiu aos prelados que, querendo eles, executassem a sua sentença, mesmo nos efeitos temporais que atingissem lei, constitui uma grande alteração no direito português que conferiu a Dom Sebastião a primazia entre todos os Estados católicos na concessão de prerrogativas soberanas à Igreja. Fim de citação. Muito diferente, como sabemos, muito diferente nesta matéria foi a atitude adotada por países como a França, países particularmente ciosos das liberdades das suas igrejas nacionais. A oposição francesa, em nome das liberdades galicanas, prosseguiu durante mais de meio século, tendo sido necessário esperar até meados de 1615 para que o clero francês, representado pelo topo da sua hierarquia, viesse declarar solenemente a aceitação dos decretos tridentinos. Se o objetivo de assegurar o respeito pela disciplina eclesiástica, tantas vezes posta em xeque pelos poderes seculares, não podia deixar de ser visado pelo Concílio, havemos de reconhecer que muitos foram os atropelos de vária ordem a que essa disciplina esteve sujeita. É isso. E isso por se levar longe demais o poder indireto e temporário. Vejam-se os desentendimentos do foro eclesiástico e do foro civil ocorridos tantas vezes. Sobre o que se ia passando em Portugal, é bem esclarecedor o que, a propósito, escreve Marcelo Caetano, que cito novamente. Os oficiais régios impediam as chamadas visitações das autoridades eclesiásticas, espécie de devassas aos costumes dos fiéis por ocasião de visitas pastorais dos prelados ou seus vigários. Este movimento traduzia-se sobretudo em não consentirem que os visitadores administrassem publicamente à estação da missa paroquial os que fossem tidos por pecadores escandalosos por barracaria. Entendiam as autoridades civis que tais advertências deviam ser pessoais e secretas e que não era lícito, no caso de não produzirem resultado, aplicar sanções sem prévio processo com libelos formulados em audiência, de maneira que não consentiam que fossem tais arguídos de pecados públicos, presos e condenados em segredo, conforme o concílio, sem estarem convencidos judicialmente. Fim de citação. Embora a doutrina do concílio tenha abordado muitas questões de natureza eclesiológica, um dos passivos, repetidas vezes, sublinhado pelo Padre Congar, é exatamente a falta de uma eclesiologia suficientemente sistematizada e abrangente, sem permanecer tão fixa e limitada às questões das relações hierárquicas do exercício do ministério. E passo a uma conclusão. Há cerca de 40 anos, o
historiador Jean Clément chamou a atenção para a existência de duas histórias cristãs. Uma narra a existência de um cristianismo interior feito de fervoroso amor a Cristo, cuja palavra e exemplo iluminam a vida dos fiéis e das comunidades de fé. O ponto de partida desta história remonta aos primórdios da Igreja, tal como ela nos aparece nos Atos dos Apóstolos e nas Cartas dos Apóstolos. Atravessou os séculos até à atualidade e deu testemunho breve da santidade da Igreja, mesmo nas épocas mais sombrias e conturbadas. Na outra história está inscrita uma ideologia político-religiosa que, a partir da conversão do imperador Constantino Magno, se foi apoderando gradualmente da Igreja na pessoa dos seus responsáveis hierárquicos. A cristandade, ou República Cristiana, nasceu dentro desta ideologia e afirmou-se de maneira autoritária e muitas vezes violentamente belicosa e repressiva. No Concílio de Trento, cruzaram-se as duas histórias cristãs, mas temos de ouvir que, reconhecendo os inegáveis frutos de caridade e de fé trazidos pela revitalização da vida cristã, Trento acabou por reforçar o poder do centralismo romano, por vezes repressivo e de cunho autoritário, perpetuando na Igreja a era constantiniana. Muito obrigado.